Meus amados irmãos e irmãs, bom dia a todos. É com alegria que estamos reunidos nesta manhã para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa igreja presbiteriana. Nós estamos comemorando, no dia 12 de agosto passado, nós comemoramos 160 anos de igreja no Brasil. E nós queremos nesta manhã gastar um tempinho tratando sobre a questão da história e da vida desse missionário presbiteriano que veio trazer para cá, nessa igreja de cunho reformado, calvinista, e que tem se propagado por toda a extensão do Brasil, por todos os cantões, levando o evangelho da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Chegou até nós, chegou até aqui o UNA, e nós estamos aqui também, há 49 anos, trabalhando e pregando este evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para Gênesis, capítulo de número 12. E nós vamos, então, usar esse texto como texto-chave, tema do nosso estudo nesta manhã. E é nosso objetivo também tirar algumas aplicações no final da vida desse pioneiro do presbiterianismo para as nossas vidas. Então vamos ler aí? Diz assim: Ó, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã agradecidos, porque a bênção do teu evangelho, Senhor, chegou até este país, ao nosso estado, à nossa cidade, à nossa casa. E nós agradecemos porque a bênção de Abraão chegou, Senhor, milênios atrás, prometido pelo Senhor, profetizado pelo Senhor, está se cumprindo nas nossas vidas, a tua palavra está se cumprindo nas nossas vidas, e nós estamos vendo a bênção do Senhor chegar no nosso lar. E o Senhor, por favor, também abençoe-nos como crentes, Senhor, abençoa o nosso nome, abençoa, Senhor Deus, de termos uma terra, a terra, Senhor Deus, que o Senhor promete, a terra, Senhor Deus, celestial, de habitar com o Senhor para todo sempre, e de ter a bênção de estar, Senhor Deus, descansando debaixo do trono da glória do nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Por isso, abençoa a nossa família de alcançar essa bênção, Senhor, nossa parentela. Por favor, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ter um coração missionário para servir ao Senhor nos nossos dias, como também o foi, Senhor Deus, Ashbel Green Simonton nos dias dele. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, ele é tido com reverência, com muito respeito e com muito cuidado. E a pessoa de Abraão é reverenciada pelos judeus, e os judeus dão uma atenção, carinho, uma atenção a esse texto, porque aqui começou a jornada deste pai da fé. Um homem que saiu da sua terra, Deus chamou um homem e usou esse homem como instrumento para abençoar a sua família e todas as famílias que viriam depois dele, na fé de Abraão. Por isso ele é conhecido como pai da fé. Nós estamos completando, meus irmãos, 160 anos de igreja presbiteriana no Brasil. Quem é o nosso pai na fé? Qual é a reverência, qual é a consideração que nós damos a ele? O que esse homem nos legou? Eu queria então, nesta manhã, olhar para esse texto das Sagradas Escrituras, e assim como os judeus agradecem, e têm uma reverência pelo seu pai na fé, Abraão, também eu creio que nós devemos ter, meus irmãos, por aquele
que iniciou essa igreja e que nos legou a fé reformada, que se chama Ashbel Green Simon. Mas antes eu queria então fazer aqui um contexto panorâmico, né, para que você entenda o que está acontecendo nesse período que o Brasil recebe o Evangelho. Ashbel Green Simon está chegando. Qual é o contexto dessa chegada? O que está acontecendo? Meus amados irmãos e irmãs, em que ano o Brasil ele foi descoberto? 1500. Todos nós sabemos disso. Em que ano a reforma protestante ela foi deflagrada por Martim Lutero, pregando as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg? Em que ano foi? Então perceba que fazia mais ou menos 17 anos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a reforma ela estava se alastrando, estava correndo, né, pelos cantões da Europa. E nós vamos então, meus irmãos, perceber que este evangelho reformado, esta reforma, ela vai chegar aqui na América Latina também. Percebam que começou na Alemanha e foi então entrando pela Suíça, Genebra com Calvino, Escócia com John Knox, e depois então os puritanos levam para os Estados Unidos, e nós vamos perceber, irmãos, que logo mais esse evangelho reformado vai chegar aqui em solo latino-americano no Brasil. E nós vamos ver aqui 3 frentes missionárias que vão tentar implantar aqui a fé reformada. A primeira frente, meus irmãos, são dos franceses, a segunda dos holandeses, a terceira dos ingleses. Então vamos lá olhar ponto por ponto isto, para nós entendermos o contexto em que Ashbel Green Simon chega aqui no Brasil. Nós temos que entender que o Brasil ele era dominado pelo catolicismo. E durante, irmãos, vários anos, foi proibido pregar o evangelho, a fé reformada aqui no Brasil. Crentes foram queimados, bíblias protestantes foram queimadas, havia uma perseguição sobre todos aqueles que se diziam evangélicos. E isso começou com a experiência francesa aqui. Em 1557, quantos anos o Brasil havia sido descoberto? 57 anos. João Calvino envia para cá, para o Brasil, juntamente com alguns navios franceses que vinham para fundar aqui na América Latina a França Antártica. Ele enviou pastores calvinistas para poder tratar da colônia francesa que iria se instalar aqui no Brasil. 1557. E nós vamos ver, meus irmãos, isso na história do Brasil como invasão ou invasões francesas. Isso acontece no Rio de Janeiro e no Maranhão. E o capitão Nicolau Durand de Villegagnon era quem estava sobre ele o auspício, os cuidados dele, a formação desta França Antártica aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ter a primeira igreja protestante em solo brasileiro, aqui na América Latina. A primeira ceia, ela reformada, e o primeiro culto reformado, foi feito aqui na data de 18 de março de 1557, a primeira ceia protestante. Você vai ter isso retratado lá na frente da Catedral do Rio de Janeiro, Presbiteriana do Rio de Janeiro, no memorial, a primeira ceia, 18 de março de 1557. Os franceses calvinistas estão aqui, em solo brasileiro, e eles estão começando a igreja. Mas nós vamos ver um revés. Nicolau Durand de Villegagnon, ele se une com os padres. Os padres católicos o convencem
de abandonar a fé reformada. Claro que sob o peso da espada. Possivelmente o seu pescoço estava por um triz. E ele então se une aos católicos, abandona a fé reformada e começa agora uma perseguição, morte, assassinato dos primeiros calvinistas aqui em solo brasileiro. Isso é conhecido, meus irmãos, e você vai ter o livro, né, que se chama A Tragédia da Baía de Guanabara. Alguns franceses conseguem escapar no navio de volta para a França, e outros, os pastores, 4 deles, então são intimados a apostatar da fé, mas eles fazem a primeira confissão reformada da América Latina, chamada de a Confissão de Fé de Guanabara. E nós vamos ver, irmãos amados, que esses homens, em pouco tempo, eles conseguem então fazer essa confissão de fé, e daí então, um deles consegue fugir para dentro, né, do Brasil, da mata, consegue chegar até a Bahia. O padre José de Anchieta, né, prende ele e queima ele vivo. Antigamente a Inquisição era assim, né? Se pegasse, era queimado na fogueira. E ele foi queimado na fogueira. Os outros que ficaram foram jogados, defenestrados. Eles foram jogados para os tubarões. É claro que, não sei se havia tubarão, mas eles foram jogados para ser afogados, né, na Baía de Guanabara. Né, isso foi muito triste. E nós vamos ver então, meus amados irmãos, nós vamos ver que Deus, pela sua graça, né, estava fazendo chegar aqui a fé reformada. Mas houve esse impedimento, Satanás entrou no meio, e nós vamos ter como conhecido, né, Nicolau Durand de Villegagnon como o Caim das Américas. Ele ficou conhecido como o Caim das Américas. Interessante isso, né? E aí, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ter essa primeira tentativa fracassada aqui no Brasil. A segunda tentativa de implantação, né, do ministério da igreja reformada aqui foi com os holandeses. Lá em Pernambuco, né, e também em Sergipe, na Bahia, a partir de 1630. Então percebam que isso começa em 1600. Pode passar. Aí está, né, 1630. E daí então, os holandeses, eles começam a fazer melhorias aqui no Brasil. Nós vamos ter lá em Recife várias melhorias que os holandeses trazem para a vida do povo. Né? Nós vamos ver, irmãos, até hoje uma ponte lá, feita pelos holandeses na Conde da Boa Vista, né? Uma ponte, arquedutos. Os holandeses começaram a trazer o desenvolvimento para Pernambuco, né? Fizeram um catecismo trilingüe, holandês, português e tupi, pregando, meus irmãos, para que, veja só, a contextualização missionária, os holandeses preocupados que o povo nativo recebesse o evangelho na sua língua. Mas aí nós vamos ver mais uma vez o inimigo da graça e do evangelho de Deus entrar no meio. E os holandeses, eles são, meus irmãos, expulsos dali. Expulsos dali. Mas esse é o período chamado de Brasil holandês. E foi fracassada mais uma vez e os holandeses foram expulsos. Bom, quando nós chegamos, meus irmãos, então, nos idos de 1800, nós vamos ver um tratado português com
a coroa portuguesa. Os portugueses, querendo desenvolvimento, eles vão fazer um tratado a partir, né, de 1807 para poder trazer o desenvolvimento aqui para o Brasil. Ferrovias, né, e portos e muitas outras coisas. Nós vamos ver, meus irmãos, aqui no Pará, né, o mercado do ver-o-peso, tá certo? Toda a estrutura de ferro sendo trazida, perceba então a influência, né, e as benesses dos ingleses. E aí, em 1824, nós vamos ter então uma cláusula política do Império do Brasil, permitindo na Constituição que a religião católica, né, continuaria a ser a principal do Império. Todavia, claro, eles querendo negociar e que houvesse, né, mais abertura aqui, os ingleses eles só viriam se permitisse a liberdade de culto. Os portugueses, então, vão fazer aí um acordo e vão permitir que haja liberdade de culto para os reformados, mas que eles não façam templo. Se vocês perceberem, a maioria das primeiras igrejas, elas parecem mais com uma casa do que com um templo. Uma casinha. Então, a maioria das igrejas primeiras aqui no Brasil, elas não têm cara de templo, elas têm cara de casa, porque não era permitido pela Constituição brasileira. Então, meus irmãos, a partir desse momento, nós vamos ver aqui a implantação das igrejas protestantes no Brasil. Qual foi a primeira igreja protestante no Brasil? Congregacional. A Congregacional, né, chegou aqui em 1855, através desse pastor chamado Robert Calley. A sua esposa, Sarah P. Calley, ela era musicista e fez a maioria, meus irmãos, dos hinos que nós temos no Inário. Vários deles nós conhecemos. Você vai ver aí, embaixo do hino, quando tiver S.P. Calley, é a esposa do Dr. Robert Calley. Essa irmã, ela que fez a maioria dos hinos que nós temos no Inário. Foi então, né, colocado dentro do Inário. Essa igreja, né, congregacional, a primeira igreja congregacional, e essa relação com a igreja reformada, né, foi positiva no início, porque na sabedoria, Robert Calley, ele foi morar do lado da casa de Dom Pedro II. Muitas vezes aconselhou Dom Pedro II. Estava ali e ele criou uma relação, ele era médico. Então ele pôde dar, né, também prestar, né, o seu auxílio profissional quando lhe era pedido, solicitado. Então, meus irmãos, nós vamos ver que a porta começa a se abrir. E nós vamos ter, chegando aqui no Brasil, o presbiterianismo. Eu quero dividir aqui a vida de Simonton em 3 fases. Do nascimento à conversão, nós vamos ter isso de 1833 a 1855. Nós vamos ter ele indo para o seminário, que acontece a partir de 1855, e vindo para o Brasil, 1858. E nós vamos ter o casamento dele e o retorno para o Brasil, né, a partir de 1862, e ele vai morrer aqui no Brasil em 1867. Vamos dar uma olhadinha nesses períodos? Bom, Archibald Green Simonton, antes de entrar nisso, vamos lá para o primeiro período então. Archibald Green Simonton, irmãos, ele nasce em 20 de janeiro de 1833, em West Hanover, lá na Pensilvânia. Filho
de um pai que se chamava William Simonton, médico, político e presbítero da igreja na Pensilvânia. Sua mãe se chamava Martha Simonton. Essa família teve 11 filhos, 7 homens e 4 mulheres, e Simonton era o mais novo deles. O pai vai morrer muito cedo, e eles vão se mudar, meus irmãos, para Harrisburg, também na Pensilvânia. Em 1850, ele conclui a sua graduação e então, chegando aos 19 anos, Simonton ele decide colocar a mochila nas costas, sair de casa e tentar fazer a sua vida. Simonton, então, foi para o Mississippi ensinar latim, francês, alemão e italiano. Vejam só o que esse homem conhecia. Um homem instruído. E ele, meus irmãos, participa de um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Resolve então entregar a sua vida em 1855, precisamente em 5 de maio de 1855, fazer a sua profissão de fé na igreja presbiteriana de Market Square, lá na Pensilvânia. Esse homem, então, sente um ardor no seu coração e ele vai para o seminário de Princeton, onde houve um grande sermão sobre missões. E ele então fica meio atordoado e ele faz um compromisso com Deus de viver agora como se a eternidade fosse aqui e entregar tudo que ele tinha para Deus. E em primeiro lugar ele começou a pensar em fazer missões na Austrália, mas depois ele ouve falar sobre o Brasil. Ele escreve então para a Junta de Missões e em 14 de abril de 1859 ele é ordenado ao ministério na igreja reformada alemã de Harrisburg e em 18 de junho de 1859 ele embarca para o Brasil para vir fazer missões. Esse homem não sabia nada de português, com pouco dinheiro no bolso, ele resolve vir evangelizar e trazer a fé reformada para o Brasil. Esse homem, meus irmãos, ele nos mostra aqui alguns fatos interessantes da sua vida. Primeiro, que ele foi um homem muito devotado a Deus. Na sua juventude, quando ele saiu de casa, colocou a mochila nas costas, ele poderia muito bem ter vivido uma vida dissoluta, sozinho. Uma vida, irmãos, prostituta, conhecido a vida no mundo. Mas esse homem, ele se resolve consagrar a Deus, entregar a sua vida a Jesus. Aos 19 anos, meus irmãos, saindo de casa, sozinho. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus, pela sua graça, alcança o coração de Simon. Volta, faz o seminário, ouve um sermão, chamando ele para missões. Ele ouve o Espírito Santo inclinar o coração dele para o Brasil. Ele abandona sua casa, seu lar, sua família, tudo. Vem solteiro. Aos 26 para os 27 anos de idade, vem para o Brasil. Esse homem, ele então voluntariou-se, saiu dos Estados Unidos em 18 de junho e pegou, irmãos, um barco e veio para cá, gastando no total 1 mês e 24 dias de viagem, dos Estados Unidos para cá. Imagine isso. Você sabe qual foi o navio que ele pegou? Será que foi um navio desse assim? Transatlântico? Não foi. Esse homem, ele veio num barco à vela,
1 mês e 24 dias na voragem do mar, remando para cá. Simonton vai contar no seu diário que ele pediu autorização ao comandante para evangelizar, para fazer cultos no navio. Qual foi a resposta do comandante ao ouvir aquele belo convite? Um grande não maiúsculo. Mas Simonton, mesmo assim, não desistiu, pregou o evangelho para o capitão e também fazia às escondidas no seu quarto, ou aonde lhe era pedido, ele fazia cultos devocionais e falava do evangelho e evangelizou todos os brutos e indóceis marinheiros do navio. Esse homem se consagrou a Deus. Ele quis viver isso na sua vida. E esse homem fez isso. E veio de lá para cá. 1 mês e 24 dias, ele veio pregando o evangelho. Assim como o apóstolo Paulo fez, quando estava na prisão, ele evangelizou todos os da casa de César. Simonton também decidiu não sair daquele navio sem falar do evangelho para todos que ele pudesse. Conta a história no seu diário que muitos dos marinheiros confessavam os seus pecados. Confessavam os seus pecados a ele. E ele orava, pedia perdão a Deus. Mas vai dizer que quando os marinheiros confessavam no mar, quando chegavam na terra, viviam os mesmos pecados novamente. E isso entristecia muito seu coração, porque não via arrependimento neles. Simonton, então, meus irmãos, chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859, e ele veio a bordo do Bush, que foi esse barco, né, a velas, esse navio, e ele escreve no seu diário, meus irmãos, o seguinte: quando ele chega aqui às 9h30 da manhã de 12 de agosto de 1859, ele escreve: estou acordado desde as 4 da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e radiante que jamais vi. Ele começa a descrever então as formosuras, né, da geografia do Brasil, do Rio de Janeiro. Quando ele olha, ele diz: é muito bonito o lugar que eu estou chegando. E ele vai escrever dizendo que ser missionário sem ter o amor e o fervor por Cristo e zelo pelas almas é um mau negócio. E ele diz que ele iria renovar a sua consagração a Deus. Por quê? Porque, irmãos, ser missionário com pouco dinheiro, numa terra estranha, sem falar a língua nativa, com um surto epidemiológico de febre amarela, ele diz: olha, ser missionário assim é um mau negócio. E ele diz no seu diário: eu tenho que me consagrar a Deus, eu vou voltar a orar e pedir ao Senhor que me batize com fogo do Espírito, porque senão eu não vou resistir. Não vou resistir. Portanto, meus irmãos, esse homem, ele chega aqui no Brasil e ele dirige a sua primeira escola dominical em 22 de abril de 1860. Menos de um ano. Esse homem, ele consegue aprender o português, falar o português. E começa então a sua primeira escola dominical, falando, meus irmãos, para muita gente. E ele fica muito feliz, porque na sua primeira escola dominical a casa está cheia. Sabe para quantos ele falou? 2 pessoas. Somente 2 pessoas. E a partir daquele momento,
Simonton funda a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Simonton, meus irmãos, ele ouve que a sua mãe está muito doente. E ele precisou, então, abandonar sua primeira igreja, sua primeira igrejinha, voltando para os Estados Unidos em 10 de abril de 1962. Ele volta para os Estados Unidos. Chegando lá, a sua mãe já havia falecido. Mas vejam só a providência de Deus. Esse homem vai para lá e, chegando nos Estados Unidos, ele conhece Ellen, com a qual se casa, e pela providência divina, logo depois, irmãos, alguns meses depois, em 19 de março de 63, ele casa, e logo depois, em 16 de julho, ele retorna para o Brasil, com 4 meses de casado. Ele volta para o Brasil, agora não mais solteiro, mas acompanhado com a sua esposa. E então nasce em 19 de junho, de 64, a sua primeira filhinha. E por complicações no parto, depois de 9 dias, a sua esposa morre. Não tinha assistência. Imagine o Brasil, irmãos, naqueles dias, a sua esposa morre com complicações no parto. Simon, então, é destroçado pela morte da sua esposa. Ele vai registrar no seu diário que o corpo da sua esposa estava estendido na sala de estar da sua casa. O dia estava negro, a sua alma estava pesada. Era um dia depressivo para Simon. Simon foi atingido por uma seta que ele não imaginava. Deus estava tirando a sua esposa. Imagine, pouco tempo de casado. O que esse homem faz? Se rebela contra Deus, abandona a fé, amaldiçoa Deus, abandona o Brasil. O que esse homem faz? Mergulha de cabeça na consagração e no serviço do Senhor. Porque ele entende que a doutrina da soberania de Deus está dirigindo seus passos, que ele não é o centro da igreja, a igreja de Cristo que é o centro, que ele não é o centro da história do presbiterianismo no Brasil, é Deus que vai dirigir tudo, e são essas suas palavras, quando ele morre no final do seu diário. Pergunto para ele, o que vai ser do presbiterianismo, sábado, se tu morrer? Ele disse, negativo. Deus, pela sua providência, vai continuar levantando instrumentos para o bem da sua igreja no Brasil. E esse homem, meus irmãos, então, envia sua filha para o seu cunhado, que se chama Alexander Blackford, e ele estava lá em São Paulo, abriu a primeira igreja presbiteriana em São Paulo, e ele envia sua filhinha para lá, para ser educada e criada por eles, e Simon, então, começa a trabalhar para o Senhor. Simonton, ele fundou a igreja em 12 de janeiro de 1862, a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1864, ele criou um jornal evangélico chamado de Imprensa Evangélica, escrevendo artigos teológicos e mostrando a fé cristã para que todos pudessem ler no Rio de Janeiro. Isso cria um ciúmes com o Dr. Robert Calley, da Igreja Congregacional, que manda um bilhete para ele dizendo, vai embora. Na verdade, ele não mandou embora, mas lendo entre as entrelinhas, ele estava dizendo, por que tu estás pescando aqui no meu aquário? Tanto lugar no Brasil,
Vai embora. Percebam, um homem mais velho tendo ciúmes de um rapaz mais novo querendo trabalhar pelo Evangelho. Robert Carley, irmãos, mandou Simon embora do Rio de Janeiro. Simon, então, entende que é ele que está mandando os recados, vai até lá, confronta ele, eles conversam, pela graça de Deus, conseguem, né, se ajeitar, se perdoar, e cada um continua com a sua frente de trabalho. Simon, então, sem parar, ele vai e funda o primeiro seminário presbiteriano do Brasil. Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro. Com 4 professores. Um era ele, Simonton, o outro era seu cunhado, Alexander Blackford, o outro era Francis Schneider, e o quarto era também um pastor luterano chamado Charles Wagner. E o seminário, chamado de Seminário Primitivo, teve 4 alunos que se tornaram pastores presbiterianos, 4 primeiros pastores. O primeiro deles é Antônio Trajano, o segundo, Miguel Torres, o terceiro, Modesto de Carvalhosa, e o quarto, Antônio Cerqueira Leite. E nós vamos ver, meus amados irmãos, o quanto esse homem trabalhou. Simon, então, gastou um tempo para fazer isso. Quanto tempo Simon gastou? 20, 30 anos, 49 anos, como estamos aqui no UNA? Não. Ele fez tudo isso em apenas 8 anos. Simonton adquiriu febre amarela. Começou a sentir dores horríveis, que o fez caminhar até São Paulo, procurando cuidados médicos. Ali na casa do seu cunhado, pastor Blackford, em 9 de dezembro de 1867, Simonton veio a falecer com 34 anos. Foi enterrado no cemitério dos protestantes, porque não era permitido enterrar naqueles dias no cemitério dos católicos. Então, na Rua da Consolação, lá em São Paulo, você vai encontrar o túmulo dele, né, e de vários pastores presbiterianos. Simonton encerra o seu trabalho aqui em solo brasileiro, num curto tempo, apenas 8 anos de trabalho. Meus amados irmãos e irmãs, o que esse homem nos legou? Chegou com 26 anos, morreu com 34. O que esse homem nos legou? Qual foi o resultado do seu trabalho? Todos nós sabemos, mas eu queria recordar para você. Hoje, né, pelo censo estatístico da igreja, no último Supremo Concílio de 2016, você vai encontrar isso. Hoje nós temos, meus irmãos e irmãs, mais de 2.805 igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil. E podem ser mais. Nós temos 2.263 congregações presbiterianas. Nós temos 993 pontos de pregação, 4.475 pastores, 17.140 diáconos, 12.622 presbíteros, 65 sínodos, 278 presbitérios, mais de 547 mil membros. Comungantes estão aí na cifra de 507 mil e não comungantes 141 mil. Então é 647 mil. Né? Alguns dizem que isso é mais, tá certo? Bom, foi isso que Simonton deixou.
E a pergunta, meus irmãos, para nós, o que nós vamos deixar para o presbiterianismo? O que nós vamos deixar? Quais são as implicações da vida deste homem, meus irmãos, para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu queria abrir com você lá para Mateus, capítulo de número 25, versos 41 a 45, diz assim. Vamos ler todos juntos, por favor? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Percebam, meus irmãos, o quanto é relevante uma vida cristã autêntica, capaz de visitar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão presos, aqueles que estão nus, aqueles que estão com fome. Meus amados irmãos, uma fé, uma religião que nada custa, nada vale. Simonton, pela sua vida, entendendo o Evangelho, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, buscando consagrar-se a Deus, fazendo do seu cristianismo não um mau negócio, mas um bom negócio. Ele viveu uma fé que vale a pena ser vivida. Abandonou casa, assim como Abraão, deixou sua parentela, assim como Abraão, deixou tudo, seu conforto nos Estados Unidos, assim como Abraão deixou o dos caldeus. Meus irmãos, nós temos que aprender que o presbiterianismo, que vale alguma coisa, é aquele que vive o Evangelho e faz alguma coisa para Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quando você fez a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos com sede? Quando você faz o bem a uma criatura de Deus, quando você se levanta para dar assento no ônibus, para alguém mais idoso ou gestante, quando você dá um copo d'água a alguém que bate na sua porta, quando você sai da sua casa para ir fazer visitação a pessoas enfermas no hospital, felizmente nós não temos um ministério que faça isso na nossa igreja ainda. Temos que orar por isso, irmãos que sejam tocados para ir no hospital, em prisão, como muitas igrejas fazem, como nós fizemos aqui na ação social, de maneira continuada, não somente uma vez no ano, saindo para ir levar o evangelho a interiores, a ribeirinhos. Meus irmãos, quando nós começarmos a fazer isso, nosso presbiterianismo vai começar a valer alguma coisa. Enquanto ficarmos sentados no banco da igreja, com braços cruzados, é um cristianismo que nada vale. Vale alguma coisa quando nós estamos animados, querendo fazer a obra, ser evangelistas, orando ao Senhor por um batismo de fogo, do Espírito, como foi no Pentecostes, a fim de dar um espírito resoluto, corajoso, para pregar o Evangelho a quem quer que seja. Por isso, irmãos, Simonton nos ensina que todo presbiteriano que se preze é aquele que segue os seus passos, os passos do pioneiro, aquele que seguiu os passos de Jesus e viveu Jesus. Uma vez perguntaram
para Poboche. O que eu faço para ser missionário com o Senhor aí no Peru? Eu quero dar a minha vida pelos peruanos. E Poboche disse: peruanos não querem a sua vida aqui. Peruanos não querem nada seu. E os peruanos precisam é de pessoas vivendo Jesus na sua vida. Quando você viver Jesus na sua vida, você vai estar pronto para vir pregar o evangelho aos peruanos. Meus amados irmãos, nós precisamos de viver Jesus. Simonton viveu Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Graças a Deus nós estamos aqui por causa deste homem e fez tudo pelo evangelho. Entendeu o evangelho? Segundo lugar, segunda implicação para a nossa vida, à luz da vida de Simonton. A pergunta é essa, vamos ler todos juntos? E você, o que vai deixar de lembrança? Abra comigo, por favor, para Hebreus, capítulo de número 11, verso 38 a 40. Vamos ler juntos, irmãos e irmãs? Diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados. Percebam aqui uma lista da galeria da fé. Homens que a terra não eram dignos. Nós vamos ter o nome deles aqui. A pergunta é: quando você morrer, será que as pessoas vão lembrar de você, do seu legado? O que você deixou nessa igreja do Una? Vai morrer o irmão morre. Qual é a lembrança que vão ter de você? Será que vão lembrar de onde você sentava? Vão dizer: olha, aquele irmão tão santo e piedoso, ele sentava toda vez aqui nessa fileira, ouvindo os sermões, louvando a Deus. Eu lembro que o irmão Joás sentava aqui. E o irmão Zé Carlos sentava lá, ele sentava aqui. Será que vão lembrar de você, do seu nome? Será que quando você morrer vão lembrar, olha, aquele irmão, quanto ele evangelizava, quantas crianças, quantas pessoas chegou até Cristo? Aquele irmão que abria a porta da sua casa para fazer reuniões, será que vão lembrar? Irmãos e irmãs, que lembrança vão ter de nós? Recebam aqui, em Hebreus capítulo de número 11, uma lista de homens de fé, que foram lembrados pela sua fé. Homens que a terra não era digna. Portanto, meus irmãos e irmãs, leva no seu coração isso. Vamos pensar sobre o nosso presbiterianismo. Vamos pensar sobre o nosso futuro. Nós estamos escrevendo agora o nosso futuro. E nós estamos deixando um rastro. Vocês lembram da lesma? Vocês já viram a lesma andando? O que a lesma deixa atrás dela? Um rastro brilhoso, né? Uma gosmazinha que fica, né? Ela está deixando um rastro para dizer: eu passei por aqui. Meus amados irmãos, que nós possamos passar pela Igreja Presbiteriana do Una e o Senhor, pela sua graça, nos visitando com o poder dEle, na graça que vem da força do Espírito, do refrigério que vem de Cristo, possa também nos fazer igual a lesma, deixar aqui um rastro luminoso, brilhoso, e dizer, né,
Eu passei por aqui. O Senhor me ajudou a passar por aqui. Eu fui feliz por aqui. E as pessoas vão lembrar de mim. E eu vou morrer. E o meu rastro vai ficar. Assim como o Simonton deixou. Que o Senhor também nos ajude a deixar um rastro de fé, de uma religião que vale a pena a ser vivida. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e pelo testemunho desse homem nesta manhã. Amém.